Bem-vindos, nossos convidados participantes que abriram hoje a agenda para esse bate-papo sobre crowdfunding nos próximos minutos. Essa é mais um vídeo, né, da Cadmotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadmotec, além de investir em startups, tem como proposta de valor trazer esse conhecimento, né, do ecossistema, né? E hoje, né, para trazer esse mais conhecimento para nossa persona que está aqui com a gente, trouxemos a Wiz Startup, representada por Carlos Rubinstein e Leonardo Silva. E, só antes ainda também, você que abriu esse vídeo, não esqueça, né? Comente, compartilhe, curta, porque senão esse algoritmo não vai espalhar, né? Ele é maníaco-depressivo, né? Então a gente precisa do apoio de vocês. Siga o nosso canal também, né? No YouTube e nossa feed lá no LinkedIn. Então, para começar, gostaria que nossos convidados aqui se apresentassem. À vontade aí, Carlos e Léo, por favor, contem primeiro para a audiência quem são vocês. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Eu sou o Léo Silva, sou administrador de empresas, especializado em alguns temas, como estratégia, transformação digital, inovação e uma liderança para a nova economia, né? Os assuntos que eu geralmente trabalho são empreendedorismo, venture capital e inovação. Eu sou também conselheiro independente de empresas, com formação pelo IBGC. Sou ex-executivo de empresas, antes de ser empreendedor. Trabalhei em empresas como o Banco JP Morgan, a Volkswagen, a IBM, sempre com responsabilidade estatutária sobre PNL e liderança em unidades de negócio. Hoje sou empreendedor, aqui sócio fundador da Startup, junto com o Carlos. Também trabalho com mentoria no Inovativa, no Capital Empreendedor. Sou membro lá da Anjos do Brasil, como investidor anjo. Aliás, foi assim que a gente, de fato, há muitos anos entrou nesse negócio. Tenho muitas empresas investidas, algumas saídas bem interessantes também nesse processo. Tenho MBA pela FIA em gestão e vários cursos de especialização na ESPN, no IESE, e já passei por segmentos de mercado como serviço financeiro, automotivo, né? No âmbito pessoal, eu sou paulista, moro aqui em São Paulo, apaixonado, né, por motociclismo, sou motociclista, né, por músicas, por esportes, geralmente esportes de água, empreendedorismo e liderança na nova economia. Esses são os temas que eu geralmente estou em contato e estou falando aqui em tempo integral. Não é pouca coisa, hein, Léo? Não é pouca coisa. E você, Carlos, conta pra gente. Bom dia, boa tarde a todos, não sei em que momento vão estar assistindo aí. Gilberto, obrigado aí pelo convite. Bom dia a toda a audiência que vai estar te assistindo, sem dúvida. Sou Carlos Rubinstein, sou argentino, moro aqui no Brasil há 26 anos, sou engenheiro em sistemas, trabalhei toda a minha vida com tecnologia, mesmo antes de me formar, tudo que seja sistemas e novidades tecnológicas, sou meio nerd nesse sentido, sou apaixonado também por investimentos, venho fazendo investimentos também a longa data. Comecei fazendo investimento na bolsa de valores, não em startup, mas eu descobri esse mundo de startup aí finais de 2016 e me apaixonei pela possibilidade de você investir e de você interagir com os fundadores de uma forma muito intensa e de participar em mais de um projeto ao mesmo tempo. Isso tem um charme bem diferente dos investimentos tradicionais que eu estava acostumado a fazer. Vim para o Brasil, como falei, há 26 anos, me casei, formei família aqui, minha esposa é brasileira, meus filhos nasceram aqui. Sou músico, mas não me atrevo a falar que sou músico com o Leonardo, mas eu gosto muito de jazz, toco saxofone, toco piano, gosto de bicicleta, gosto de ler, leio muito, todo que chega a mim, novelas, livros técnicos, enfim. Trabalhei toda minha carreira como profissional, foi também em empresas de tecnologia, trabalhei em IBM e trabalhei aqui na hora que ele Brasil mais de 16 anos, onde tive a oportunidade realmente de conhecer o Brasil continental, viajei muito, e isso me permitiu aí conhecer as diferentes facetas culturais do Brasil.
como Leo falou, fundei junto com ele a We Startup aqui no final de 2019, onde a gente realmente encontrou um negócio que nos permite, além de investir, a gente também aportar conhecimento e networking, e isso é algo, como estava te comentando, Gilberto, que a gente acredita muito, que é o investimento anjo, que esse smart money que flui, fazer ele fluir, isso para o startup é fundamental. Impressionante, hein? Os dois, vocês têm um nível de diversidade muito interessante, né? E de fazer muitas coisas fora, né? Por que você falando que é meio nerd? Porque eu brinco o seguinte, eu sou nerd inteiro, porque eu não sei cantar, não sei dançar, não sei surfar. Eu parei do empreendedorismo e fui trabalhar com esse negócio porque eu só sei trabalhar da vida e isso aqui é trabalho, pô, pra mim. Ai, Carlos, mas é engraçado. Eu também tive essa coisa do investimento em bolsa. Tive, não, tenho. Gosto também de investir em bolsa, né? E invejo aí o Léo, né? Eu não aprendi a dirigir moto até hoje e sou esportista meia boca. O mais que eu faço é correr, Léo. Jogar bola era terrível. Gente, vou pedir então primeiro para o Carlos abrir aqui uma série de perguntas, mas fique à vontade aí vocês de um também adicionar o outro, né? Só para tentar, porque eu cataloguei aqui minhas dúvidas, né? Vocês estão pensando que eu venho aqui tirar aula, vou pegar uma aula com vocês, como Vamos aprender, audiência. vamos aprender junto, Gilberto. Então, assim, eu acho que é legal para a audiência, primeiro, entrar na página, né? A primeira página, que é um crowdfunding. Então, Carlos, se você pudesse dar essa introdução, e se quiser complementar, Léo, à vontade. ¿Se va a preguntar de nuevo o ya puedo arrancar respondiendo? Pode. Gilberto, crowdfunding o equity crowdfunding es una modalidad que fue regulamentada aquí en Brasil por la CVM en 2017. Digamos, traduciendo para portugués, es investimento participativo. Es una modalidad regulada aquí en Brasil. Antes, até o aparecimiento de esa regulación, a posibilidad de hacer investimento era a través de redes de anjos, ou então, se você participar de algum fundo de venture capital, você podia investir a través desses fundos. Mas o crowdfunding abriu esse leque, permitiu que pessoas comuns que podem investir em uma renda fixa a través do banco, que podem investir na própria Bovespa, ¿no? Na bolsa de valores, permitir también ingresar accesar ese mundo de startups como investidor, como pequeño investidor, en una modalidad regulada. Entonces, equity crowdfunding es la posibilidad de un pequeño investidor se tornar un futuro y potencial socio de una startup que está en fase de crecimiento, que ainda tiene inúmeras incertezas, ¿no? Un investimento de alto riesgo, más que si da certo, realmente los múltiplos y el crecimiento va a ser bastante generoso, ¿tá? Eso cuando da certo, más de una jornada longa, en longo prazo, son investimentos de 7, 10 años, no es investimento de corto plazo, son investimentos ilíquidos, ¿tá? Más além de poder de hacer un aporte de capital, a pessoa también tiene la posibilidad de aportar conocimiento y de aportar un networking para esos fundadores, para esa startup, para ese proyecto con el cual él se identifica. Entonces, una modalidad que con Leonardo gostamos mucho, o fato de democratizar un investimento anjo, de trazer más investidores para ese ecosistema, ¿no? O Brasil es un país numeroso, son 230 millones de habitantes, si no me lembro mal, ahí você me corrige, Gilberto, no último censo, mas o número de investidores anjo dele no é tan robusto, você tem muito espaço para crescer. Se a gente compara com os Estados Unidos, onde você tem mais de 250.000, aqui a gente está falando de 4.000, 5.000 investidores anjos espalhados por diferentes redes de anjos. A gente gosta muito de anjos do Brasil, mas você tem outras redes de universidades, grupos que se formaram de redes de anjos. Então é um número que ainda pode se expandir muito, e isso o que a indústria do crowdfunding, o que a própria CVM regulamentar e estruturar essa modalidade permitiu, não? O sea, está permitindo criar uma indústria nova, uma modalidade de financiamento nova para empresas de pequeno porte. Isso é o que é crowdfunding. Obrigado, Carlos, pela explicação. Você quer comentar, Léo, alguma coisa? Seu áudio está fechado. Estava no mudo, né? É isso aí, Gilberto. Acho que o Carlos sintetizou muito bem, né?
é uma forma de pessoas comuns, como todos nós, investirem como profissionais, né? De uma forma democrática, participativa, ou seja, não é mais necessário comprar a cota de um grande fundo, que muitas vezes a pessoa não tem o capital para comprar essa cota, né? Então, na verdade, o investidor, ele decide o quanto, aonde e quando investir, de acordo com suas convicções. É uma forma de você empreender sem ser o próprio empreendedor, né? É uma forma indireta de você participar do empreendedorismo. Então, tem uma beleza muito grande nesse formato. Perfeito. Então, assim, eu estou tirando aqui do que nós falamos, do que vocês falaram. CVM 2016, né? Que faz a circular, né? Que libera o crowdfunding. Oportunidade, né? Nós temos aqui uma grande oportunidade de entrar no início de negócios. Lembrando, como o Carlos ressaltou bem, alto risco, investimento ilíquido, mas isso dá a vantagem desse alto risco ter uma capacidade de gerar uma oportunidade de você alavancar o seu capital, né? O legal, como vocês colocam, de democratizar o investimento, é que você tem tickets que são muito acessíveis, né? Nessa indústria, né? E eu acho que você também colocou muito bem, Léo, que é a diferença do investimento ativo, né? Quando a gente entra no fundo, a gente entra no fundo, né? A gente não sabe o que está se decidindo lá, né? E quando a gente está numa plataforma de crowdfunding, né? Lê esse material, vê esses vídeos e você vai entrar naquele ativo que vocês selecionaram, que você queira, né? Não quero esse ativo, eu não entro, né? Então, no fundo não tem opção, né? Eu ponho dinheiro no fundo e o gestor vai fazer, né? A gente acaba não tendo acesso. Acho que isso é uma beleza realmente no crowdfunding que torna diferente. Léo, para você agora, né? Mas também, Carlos, sinta-se à vontade de complementar. Como funciona esse processo de captação de recursos através do crowdfunding em comparação aos métodos tradicionais de financiamento e quais, né, são as principais vantagens, né, para startups e investidores, né, nessa indústria de vocês, ou nossa indústria? Legal. Esse processo de investimento, Gilberto, nessa esteira regulada da CVM, né, está sempre de olho nos direitos e principalmente nas vantagens que possa ter o investidor. Então, quando a CVM decidiu regular isso, à luz de outros projetos já similares em outros países, sempre se buscou a transparência, né, o equilíbrio entre quem está captando e quem está investindo, e também equidade entre todos os investidores que estão participando desse processo. Então, todo investidor que investe no equity crowdfunding, né, e aí eu estou ressaltando aqui a palavra equity, porque é um investimento em participação, e muita gente acha que o crowdfunding ele é uma indústria maior. Você tem crowdfunding de incentivos, você tem crowdfunding de campanhas de produto, né? Então, a indústria de crowdfunding é muito grande. A gente tem um dos setores, um dos segmentos, que é o equity crowdfunding, que é um investimento em participação, e este sim é regulado, né? Então, ofertas públicas no Brasil, elas precisam ser reguladas. Isso é uma norma, vamos dizer assim, da autarquia CVM, que pertence ao Ministério da Fazenda. Então, chega a ser até uma contravenção, muita gente não sabe disso, mas ofertas privadas, elas podem ser feitas em ambientes privados. Ofertas públicas, né, para que você saia desse ambiente privado, saia de uma rodada privada e convide mais pessoas para participar de uma forma aberta, essas ofertas precisam ser reguladas. Não só no equity crowdfunding, mas qualquer oferta de qualquer ativo financeiro que seja público. Então, aí tem uma grande diferença nesse processo. Os instrumentos jurídicos, eles são basicamente os mesmos, tá? Você trabalha com uma nota conversível ou com um contrato de mútuo conversível ou de um formato que é mais recente, que se chama SAFE, onde o valuation da empresa é determinado futuramente com algum tipo de desconto. Então, os instrumentos são basicamente os mesmos, né? E um grupo, numa oferta privada, realiza também, tá? Agora, existem muitas vantagens, né? Eu sou, assim, bastante minimalista por definição, então eu sempre digo que menos é mais. Mas aqui no crowdfunding, ou no equity crowdfunding, mais geralmente é mais, né? E vou te dizer por quê que eu acho isso. Do lado do investidor, quando você tem uma comunidade maior, mais forte, você tem diversidade.
né? Os investidores que formam a nossa comunidade e aderem a essa tese, eu tenho desde empreendedores, ex-executivos de empresa, né? Fundador de grandes empresas e especialistas em de diversas áreas, que não necessariamente pertencem a grupos específicos. Então, a cada rodada, a cada nova oportunidade de investimento, nós formamos novas comunidades. Então, é um grupo que está sempre se renovando. E dentro desse grupo existe muito conhecimento, existe muito networking, existe muita capacidade de expansão do seu círculo, vamos dizer assim, de contatos. Essas oportunidades também, investir dá muito trabalho, mesmo nas redes privadas, né? Você precisa validar o modelo de negócio, não necessariamente você é especialista naquela indústria ou naquele segmento, ou naquele setor, por exemplo. Você precisa conhecer os melhores instrumentos jurídicos, é preciso que alguém lidere essa negociação entre o empreendedor e o grupo de investidores. Existe também o conhecimento específico em avaliar negócios, né? Então, tem profissionais, tem pessoas que já são especializadas em avaliar novos negócios, em avaliar novos modelos de empreendimento, e não necessariamente um profissional, por mais gabaritado que seja, por exemplo, na indústria médica, talvez ele não saiba fazer isso. Num grupo maior, ele vai ter essa oportunidade. E quando você atua e investe através dessa modalidade, esse negócio já está pronto para ser investido. Ou seja, numa rede privada, isso demanda, e eu participo de redes privadas, afinal, comecei investindo dessa forma, isso demanda muito tempo, muito esforço. E geralmente muitas vezes, você pode estar investindo com pessoas inexperientes. Então, uma das vantagens, como investidor no Equity Crowdfunding, é você ter um projeto que já foi bem avaliado, que foi validado por um grupo de pessoas, ou seja, você não está, de fato, investindo sozinho, você está investindo em uma comunidade com outras pessoas, outros investidores mais experientes no assunto. Então, essa é uma das grandes vantagens também, ponto de vista do investidor. A regulação também, porque quando você investe no Equity Crowdfunding, você tem certeza de que a empresa que está gerindo essa oferta, ela está seguindo todos os rituais, todos os passos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários. E isso eu particularmente considero bastante importante, né? E como eu disse um pouco agora no vídeo, também é um processo muito democrático, né? Muitas vezes o investidor, ele vê um projeto super interessante, uma empresa super interessante, mas ele está num momento de pouca liquidez. Como o nosso ticket é mais democrático, ele consegue participar, ele não fica de fora. Nas redes privadas, muitas vezes você tem tickets mínimos para investir. Cotas de fundos, valores ainda mais elevados, né? Em redes privadas, muitas vezes existem tickets mínimos, né, para fazer o investimento. E a pessoa, muito interessante, muito conectada, com muito capital, mas passando por um momento de baixa liquidez, fica de fora. Então, no nosso formato, a gente não perde gente boa porque ela, naquele momento, está passando por um momento de pouca liquidez. A gente quer que esse investidor qualificado, com bastante networking, conhecimento, que ele participe dessa rodada. Então, essa é uma das grandes vantagens, eu diria, do ponto de vista do investidor, né? Do lado do empreendedor, a gente, de fato, forma uma comunidade, geralmente, com um número maior de investidores. Ou seja, a capacidade dele de levar o nome da sua empresa, do seu produto, do seu serviço a outros lugares, aumenta de forma exponencial num grupo maior. É um tipo de networking que ele se renova com muita frequência, porque a comunidade é grande, né? E a gente acaba fazendo um trabalho bem interessante de governança, ou seja, o empreendedor que está ouvindo isso, ele não precisa se preocupar com um grupo grande. Por quê? Porque a gente sempre tem uma governança muito bem feita no pós-investimento, para que ele tenha as vantagens do grupo grande e não tenha as desvantagens do grupo grande, né? Ou seja, existe reuniões periódicas para falar com essas pessoas, existem grupos de comunicação onde ele pode tirar dúvidas, onde ele pode pedir ajuda, né? Etc, etc. Uma outra grande vantagem para o empreendedor, né, nessa modalidade, é que esses títulos de investimento, Gilberto, eles geralmente têm mais liquidez no pós-investimento. Por quê? Porque a nossa empresa tem um ato declaratório, por exemplo. Então, é uma rodada que foi feita embaixo de uma regulação, num processo formal,
E os demais agentes na cadeia de investimento, eles têm uma preferência por rodadas reguladas, por produtos que passaram e que têm, por exemplo, um ato declaratório. Então, quando eu vou para um family office, como eu vou para um grande grupo de investimento, num private equity, isso passou por um processo regulado. Essa também é uma vantagem, é uma diferença, né, do equity crowdfunding para o empreendedor. A CVM está sempre trabalhando também em outras questões, como o mercado secundário, né, que a gente chama de operações de negociação subsequente de títulos, que é algo que está em desenvolvimento nesse momento. Então, isso também dá maior liquidez para o ativo desse empreendedor quando fez esse tipo de rodada de captação. E isso, para resumir, assim, no meu entendimento, as principais diferenças, né, as principais vantagens dessa modalidade. Acho que é por aí, não sei se o Carlos tem algum outro ponto que ele queira complementar. No, acho que você abordou todo, Leo. Eu destacaría realmente a posibilidad que permite a nuestra plataforma de participar de un investimento con tickets menores. Na We Startup a gente tem já quase que um mantra que o investimento mínimo é a partir de R$ 2.000. Isso vem se repetindo rodada por rodada. Então, isso faz realmente com que esse tipo de investimento, Gilberto, o investidor precisa ter em mente que ele precisa construir um portfólio. Isso é essencial como estratégia de investimento em startups. Você não pode investir em uma, em duas, em três e parar, porque aí realmente a estatística joga e as probabilidades jogam em contra do investidor. Ele precisa fazer um portfólio para mitigar o risco. 70% das empresas pequenas aqui no Brasil, isso estatística do próprio Sebrae, elas terminam fechando as portas aí após de 5 anos. Então você precisa construir um portfólio. Tendo isso em vista, se você tem um ticket elevado, como o Leonardo comentou, isso é para poucos. Então, ao você abaixar o investimento mínimo, a pessoa consegue montar esse portfólio com menos capital e também não usufruir de todo o investimento, tanto do ponto de vista financeiro como de conhecimento. E outro destaque que eu faria do que estava falando realmente é o crowdfunding, não? Então, esse pool de investidores numeroso apostando y apoyando un proyecto porque se identifica, porque enxerga un potencial, se tornan evangelizadores de ese proyecto, de esa startup, de esa marca que está siendo creada, y eso es un efecto positivo, ¿no? Una espiral positiva y constructiva tanto para el investidor como para los fundadores o fundadoras. Yo que eso ahí, Gilberto. Uau, essa pergunta Rendeu. Rendeu. O Léo e o Carlos deram realmente uma aula, né? Obrigado, Léo, sou muito didático, né? Destacando, né, o papel da CVM, né, que foi realmente regular, né, e trazer essa equidade, né? Essa preocupação, né, da equidade dos direitos aí, né? Esse foco da participação, né? Achei interessante que você destacou também os instrumentos, nota conversível, as notas, né, e mútuo conversível e mútuo conversível, e o SAFE. O SAFE, para mim, no Brasil, eu não vi ainda aplicar, eu já uso esse instrumento fora do Brasil, mas aqui ainda não vi, né? Já está aplicando, me chamou a atenção, né? Mas vai para o meu caderninho aqui, né? Achei interessante também a sua posição, né? Por ser uma pessoa minimalista, né? Que o crowdfunding é mais, né? Então ficou muito claro, né? Esses desafios, que é o desafio de todo investidor, eu também estou nesse ecossistema, né? Investir dá trabalho, conhecer esses instrumentos jurídicos, né? Num país que o direito exige uma preocupação enorme, né? De você não ficar, às vezes, estando no capital social de uma empresa e ser responsabilizado por algo que você não fez, né? Não participou, né? O desafio de liderar a rodada, né? Eu já liderei uma rodada em uma startup fora e hoje estou liderando uma aqui no Brasil, é desafiador mesmo. A profissional para avaliar o negócio, né? Como é duro também, porque às vezes você escapa, né? Não basta avaliar BP, né? Não basta avaliar a sua PowerPoint, a gente sabe disso, né? Tem muita coisa a ser avaliada. Acho que o ponto também, o Carlos destacou da diversificação, volta na primeira pergunta, né? Esse risco é alto, então não tem jeito, você tem que diversificar, porque na corrida de cavalo vai ter cavalo que não vai ganhar, né? Tem uns caras que estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Meu pai sempre falou, não procura chifre na cabeça de cavalo, que acho que nós aqui queremos ganhar algumas rodadas no Jockey Club, né? Não precisa de ter chifre. Bom, não sei vocês, eu não estou procurando chifre em cabeça de cavalo.
Não, a gente não procura unicórnio, não, viu, Gilberto? A gente procura bons negócios, né? Negócios rentáveis, que tenham unit economics positivos, que parem de pé, né? Com mercados em expansão. Tem muito bom negócio, né? Agora, se encontrar um nessa jornada, obviamente ninguém vai reclamar, né? Eu brinco que a gente gosta mais dos seres mitológicos nacionais, viu? Boitatá, eu estou mais interessado em outras coisas aqui. Tá certo, tá certo. E no empreendedor achei bem interessante o ponto aí, principalmente o reforço que o Carlos fez do crowdfunding, né? Esse efeito positivo, né, de comunidade, que eu acho que vai de encontro com a mudança cultural que a gente está tendo hoje, para mim, que eu acredito muito que é de Web3, né? Esse efeito de comunidade, né? Quando a comunidade se une, descentraliza, você traz algo muito importante, né? E essa divulgação do crowdfunding, eu tenho uma startup minha que eu investi, que participou de um crowdfunding, acho que foi muito importante para ela, né? Já eram, não diria nem que os investidores agregaram como vocês essa preocupação, mas foram investidores que ajudaram na questão da divulgação da marca, né? Que era mais uma coisa de uma varejo, né? Você tem alguns crowdfundings que acabam entrando com um efeito diferente da proposta da Wiz. Tem alguns crowdfundings que atraem investidores, mas muito nisso. Pô, você participa dessa marca, tal, então... e aí eles ajudam a serem divulgadores, principalmente coisas de varejo, né? Exatamente. O que Eu acho existe também, viu, Gilberto, que eu não comentei, é que assim, né? O equity crowdfunding não é um investimento diferente do investimento anjo, do investimento pré-seed, do investimento seed. Ele é feito num formato regulado, que é mais democrático, mais amplo e com algumas vantagens que eu destaquei, tá? Muita gente no início dessa indústria achava que investimento anjo era uma coisa e quem investe em crowdfunding é outra coisa. Não, a gente é tudo investidor anjo e a gente faz rodada anjo, rodada pré-seed. O que determina o tipo da rodada é o estágio de maturidade do negócio que está sendo investido e não a ferramenta que está sendo usada, né? Eu acho que isso é algo também que tem melhorado essa percepção, né? Lá no início, lá em 2020, quando a gente iniciou, a gente também precisava explicar que era o mesmo tipo de investimento. Acho que hoje as pessoas já têm uma clareza maior com relação a isso. sim, eu concordo com você, tá? Melhorou muito, né? Eu me lembro de fundos que hoje tem plataformas de crowdfunding, né? Que no passado havia uma crítica veemente, falando, não, se a startup vive via crowdfunding, eu não vou investir, né? Eu vi isso mais de uma vez, né? E fundos. E hoje o próprio fundo incorporando ferramentas de crowdfunding, falando, não dá para dizer, né? Nunca dessa água beberei, né? E ainda também se destacaram, acho muito legal, as coisas das reuniões periódicas, né? Que são reuniões de conselho, os grupos para dúvidas que funcionam muito, e essa democratização, como vocês falaram, R$ 2.000, ou seja, um kit acessível, né? E o mercado secundário a gente sabe que vai ser um grande diferencial, né, das comunidades, que está cada vez avançando mais. Tem crowdfunding que fala que está operando já com o mercado secundário, outros não. Acho que aí tem umas discussões de regulação que estamos aprofundando, né? Bom, próxima pergunta. Carlos, para você agora, hein? Quais são os critérios e requisitos, né, que uma empresa precisa para atender, né, e ser elegível, né, para a sua plataforma? Né? O que você fala, pô, peraí, você não adianta você querer entrar na Wiz que você não é elegível, né? Conta para a gente um pouquinho, para esse founder que está ouvindo falar, se ele já pode mandar uma mensagem aí no direct para vocês. Ah, legal, Gilberto, a pregunta. Primero vos falar sobre a resolución 88 que nos regula, a resolución 88 da CVM, que traz os requisitos, digamos, técnicos sobre qué tipo de empresa puede estar habilitada a hacer una captación pública a través de WeStartup, a través de una plataforma. O primeiro ponto, a empresa tem que estar aberta, ela tem que ter um CNPJ. Segundo ponto, ela tem que faturar até 30 milhões de reais por ano, tá? Isso também é um requisito importante. A partir de aí, a gente tem a tesis própria da WeStartup, tá? Tem um CNPJ aberto, fatura até 30 milhões de reais por ano, aí a CVM não entra em mais detalhes técnicos sobre que requisitos a empresa precisa. Sendo uma empresa de base tecnológica, uma startup, o sendo una empresa de economía tradicional. Primero punto, a WeStartup procura bons negocios para hacer captaciones, tanto para a base startup, da base tecnológica, todo el mundo siempre fala de investimento anjo en startups, mas tem 10 veces o número de empresas de economía tradicional comparado al número de startups que también podrían estar
utilizando equity crowdfunding para se financiar. Entonces, la gente olha tudo. Es difícil también hallar bons negocios, tanto en startup y también en empresas de economía tradicional. Entonces, como tesis de alguna startup, la gente olha todo. Si você tiver un negocio de economía tradicional, puede submeter para nuestra plataforma que la gente va a avaliar con cariño. A gente olha, faz un estudio ahí, somos agnósticos en relación al sector o segmento, olhamos de todo, diferentes industrias, sectores, saúde, finanzas, a propia industria en sí, mineración, games, o sea, a gente realmente es bien agnóstico en relación al sector. Lo que la gente busca son negocios que tengan potencial, una boa equipe y una equipe diversificada de fundadores. A gente gosta, na práctica, a gente siempre ouve con Leonardo mucho discurso sobre fundadoras o fundadores o equipes mixtas, mas después a gente ve que tem realmente mucha captación focada en fundadores y poca en fundadoras. A gente no, a gente hoy en nuestro portfolio de investidas, 50% son fundadoras, y eso a gente gosta. Y yo voy a falar para vocês aquí un segredo, que no sé si o Leo concorda, yo que sí. As fundadoras son muy boas, tá? Elas pegan as rendas da startup, do proyecto, y levan así de una forma muy nítida, diferente de como nós hombres levamos nuestros propios negocios, tá? Y a gente gosta mucho de eso. Entonces, ven así, agnóstico en relación al sector. Puede ser empresa de base tecnológica, puede ser empresa de economía tradicional. Obviamente, si la empresa tiver de economía tradicional algún viés, alguna innovación que está implementando, eso va a llamar ainda más nuestra atención. Requisitos de ACVM, ter CNPJ abierto, facturar hasta 30 millones de reales por año. Dentro de esos requisitos, técnicos de ACVM, a gente puede hacer una captación de hasta 15 millones de reales. No es lo que nos soleamos, no es lo que nos buscamos. A gente busca entrar con rodadas de más o menos entre 700.000, 1,5 millones, 2 millones de reales, en estadios bien iniciales. Buscamos que la empresa ya tenga un MVP pronto, ¿tá? O sea, ya está con un producto o con un servicio, con algún tipo de tracción real en el mercado, tienen clientes reales que están facturando, no precisa un facturamento elevado, sino algún tipo de facturamento real, ¿no? Dejando de lado primo, amigo, tío, pai, comprando productos, servicios. La gente quiere testar si realmente para tener esa adherencia o product market, esa comprobación del product market fit. Siendo eso, a gente va a olhar o negocio, va a mergulhar con Leonardo, vamos a pedir más informaciones, olhar demostraciones, demo de producto, etcétera. Básicamente, resumidamente, no sé si Leo, si esto no esqueci de nada, fica a vontade aí para adicionar, mas basicamente, Gilberto, é isso aí. Algum complemento, Léo? Não, bem dito aí pelo Carlos. Perfeito. Então, meu resumo aqui do que eu anotei aqui para aprender aqui na minha lição de casa aqui, hein? CVM Resolução 88, a CVM o que exige é CNPJ, está no Brasil, né? Limite de 30 milhões de faturamento ano. E vocês, né, se estratégia um bom negócio, não precisa de ser startup. Isso para mim agora já é uma surpresa, né? O startup para mim era só startup. Não, vocês estão abertos, né, ao mercado tradicional e isso falou um dado interessante, realmente é 10 vezes mais negócios disponíveis no mercado tradicional, né? Vocês são agnósticos, né? Concordo com vocês, a diversidade é super boa e tá aí, né? Mulheres, né? Elas não tem jeito, elas, desce o sarrafo, né, meu? Aí tem que acontecer, tem que dar certo, né? Elas cobram mais, tudo isso é muito bom e torna as startups num outro nível. Parabéns também por trazer essa diversidade. E eu acho que para quem está ouvindo, né, a Wiz Startup está aqui, tem que ter um MVP no mínimo, né? Não é para PowerPoint, né? PowerPoint já fica um pouco mais complexo, né? Tem que se provar. Eu queria, assim, passar a bola para o Léo aqui, né? Eu queria perguntar assim, né? Esse processo, né? Como que vocês fazem, né? Reforçar um pouco na plataforma de crowdfunding, como que é se acompanhar, né, esse desempenho? Você falou que tem as reuniões mensais, né, Léo? E eu queria saber esse papel desses investidores nesse processo de acompanhamento. Legal. Olha, Gilberto, a gente, sem querer falar muito de regulação, né, e de CVM, mas a gente acaba falando porque
a gente opera nesse formato, existem algumas coisas na regulação que são obrigatórias, inclusive a periodicidade de reporte. Nós aqui na Startup trouxemos as melhores práticas desse tipo de investimento e as nossas experiências pessoais também, tá? Então, eu já invisto nesse tipo de ativo há muitos anos, desde 2016, né? E já vi um pouquinho de tudo, tá? Já vi empresa que no pós-captação simplesmente deixou de reportar, não reportava mais, né? Já passei por empresa que também mudou o modelo de negócio radicalmente, ou seja, houve um desvio de propósito daquela captação que aconteceu. Já passei por processos onde os investidores não necessariamente se comportaram muito bem, exercendo o seu papel de investidor e eventualmente mentor conselheiro, mas passou a exigir, a demandar coisas que não cabem para a empresa nesse estágio de maturação, né? Nesse estágio de desenvolvimento, por exemplo, né? E também já vi investidores que não necessariamente agiram com transparência com todo o grupo de pessoas que investiram. Então, esses são problemas que são situações que acontecem no mercado, mas que não acontecem numa rodada de equity crowdfunding, muito menos numa rodada da Startup, né? Então, por exemplo, primeiro que a rodada ela é síncrona, então todos os investidores conhecem o estágio da rodada, sabem o quanto essa rodada avançou, né? E o desembolso, por exemplo, de numerário, ele acontece todo de uma vez só. Então, você como investidor não corre o risco de ser o primeiro investidor, eventualmente fazer o depósito ou o envio desses numerários para uma empresa e a rodada ser mal sucedida e, eventualmente, esse recurso já ter sido aplicado em alguma coisa, né? Isso acontece. Não acontece aqui no Equity Crowdfunding. Então, esse é um dos recursos, né? Por exemplo, então a rodada ela é transparente, toda a documentação da rodada ela é publicada ao mesmo tempo para todos os investidores no mesmo momento, os fóruns eles são abertos e as reuniões no pós-investimento elas acontecem. Algo que também é muito interessante é que o nível de ansiedade é diferente, né? Quando o empreendedor está captando, ele está com ansiedade lá em cima, né? Até ele fechar a rodada. E o investidor ele está tranquilão. Quando a rodada fecha, essa curva de ansiedade ela se inverte. Aí é que o investidor passa a querer saber e a querer influenciar e saber como o negócio está funcionando. Então, a gente garante que isso acontece com uma forma rotineira. Então, você tem investimentos, né, reuniões de investimentos com toda a comunidade, que acontecem minimamente a cada trimestre, e você tem também reuniões mensais com um grupo mais próximo, eleito pelo próprio empreendedor, e é quando a gente monta os conselhos consultivos para todas essas investidas, né? E todos os dados da rodada, tudo isso é reportado para a CVM, etc. Então, eu diria que nesse sistema, né, a transparência, a equidade e a comunicação são pré-requisitos para que uma rodada de sucesso aconteça e para que a vida no pós-investimento siga em ordem. Porque a rodada mesmo dura 2 meses, 3 meses, mas a relação da comunidade com o empreendedor, né, e do empreendedor com a comunidade, ela dura muitos anos. Então, a gente toma um cuidado muito especial para que isso aconteça sem ruptura e com, de novo, né, transparência, equidade e fluxo de comunicação adequados. Beleza, Léo. Ficaram legal porque você destacou realmente que vocês passaram por todos os problemas, né, nessa jornada aí, né, por terem já participado como anjos antes, né? Então você destacou bastante. Eu achei muito legal a curva de ansiedade, né? É gozada, é uma coisa tácita, né? Eu tenho bem noção disso, mas eu nunca tinha ouvido o termo, né? A curva de ansiedade, né? Ou seja, no começo está lá o founder ansioso, pôs dinheiro no caixa, e você, investidor, olha e fala, e agora, né? Fica bem destacado os dois modelos de reuniões que vocês têm, né? O mensal do conselho consultivo e trimestral com o grupo. Uma coisa que eu queria aproveitar, né, destacar, vou até devolver para o Carlos aqui. Carlos, explica aí para a audiência, né? Conselho consultivo de startup não ganha, né? Ou ganha dinheiro, ele tem salário. No gana. Porque Quien escolhe o conselho consultivo son los propios fundadores o fundadoras do pool de investidores que participó da rodada.
¿no? A gente fornece informações para quem... Primeiro a gente pergunta quem investidor quer participar. Não são todos, tá? Os que sempre querem participar. Daqueles que querem, aí eles fornecem LinkedIn, o seu perfil deles, e as fundadoras ou fundadores escolhem quienes son los perfiles más adecuados para participar, dependiendo también de la realidad de ese momento de startup. En un primer momento, o consejo consultivo puede estar formado por, no sé, un experto en marketing, otro de recursos humanos, porque están formando equipo, y otro de finanzas. En un segundo momento eso puede cambiar, ¿no? Precisamos alguien de vendas o de indústria, eso va mudando. Eu gosto de destacar isso para a audiência, porque assim, nossa audiência mescla, né, entre founders e investidores, né? E hoje, infelizmente, a gente vê muita coisa na rede social, né? Seja conselheiro de startup, vem aqui, né, faça cursos, okay? Os caras vendendo curso, né, e vendendo oportunidade financeira. E conselheiro de startup é isso, é estar dentro do ecossistema e engajar. O máximo pode ter um option agreement por equity aí, né? Não é, porque as pessoas ficam, né, e eu gosto. Tenho nessas papos com o pessoal do ecossistema reforçado isso, gente. Conselho, mentor e conselho é um pouco diferente, né? Esse mentor você põe muito mais a mão na massa e a receita para você estar no negócio, né? Conselho não, né? Você foi convocar. Nada impede, não? Então, Roberto, eu que já atuo nessa frente há bastante tempo e sou conselheiro independente de algumas empresas, remunerado, não são startups, né? Eu destaco que, apesar disso, é uma ótima forma do investidor, do profissional, começar a exercer essa atividade, começar a entender como isso funciona, mesmo numa empresa pequena, num formato informal, para que ele, no futuro, se qualifique para essa função, para essa oportunidade. Tá? É um trabalho, de fato, pro bono, mas ele está olhando para os interesses daquela comunidade, né? Mas ele também fica mais próximo do empreendedor, do empreendedorismo, tá? No dia que ele quiser, de fato, se tornar um conselheiro independente profissional, ele já sabe o que é a posição do investidor, ele já conhece a posição de uma empresa que recebeu investimento e ele acompanha um projeto de empreendedorismo, tá? Muitas vezes, esse investidor passou a sua trajetória inteira numa multinacional, por exemplo, tá? Onde ele investiu com caixa que não era exatamente dele, tomou o risco com recursos que não eram os dele, e agora ele está lidando com um empreendedor que está fazendo isso. Então, eu acho que é muito válido, e eu sempre destaco que uma ótima forma de começar a entrar no assunto governança é investindo em empresas de pequeno porte. Sim, concordo com você, acho que é um caminho bom. Eu só gosto de destacar isso no nosso vídeo aqui, porque acho que criou-se uma indústria, né, vendendo um mercado como se fosse, não, basta conselheiro de startup que não tem uma receita como um tradicional, é diferente, né? É verdade. E acho que é legal essa troca, né? E Carlos, né, você pode contar para a gente os números aí, né? Os números da Startup, quantidade de processos de captação foram realizados até hoje, qual é o valor médio, né? O valor médio você já deu um cheiro para a gente, né? E o total já que você captou para essas startups, né, nesse período aí dessa jornada de vocês? A gente vai estar, Gilberto, publicando seguramente en esta semana nuestra 10ª rodada de $1 millón para Sleep Up, ¿tá? Eso como primicia aquí no teo webinar. A gente, como comenté aquí no inicio, a gente más o menos procura hacer cheques de 700 a $1,5 milhão. Ese es nuestro algo. Hemos feito cheques menores, ¿tá? Más, digamos, siempre estamos procurando eso. En esas 10 startups que captamos, a gente ya está llegando a aproximadamente unos 5 millones de reais, ¿tá? Captados a través de nuestra plataforma. Algo importante es que na WeStartup, no nos consideramos una especie de marketplace de rodadas, ¿tá? A gente, os socios de WeStartup, tenemos a libertad, y eso vence aplicando prácticamente rodada por rodada, de investir capital propio na rodada que a gente abre. Eso también faz con que a gente tenha esse famoso skin in the game, na rodada que estamos abrindo, junto con o restante do pool que estamos convidando de investidores, ¿no? Que estamos convidando a participar. Entonces, o nosso critério de avaliação ainda es un poco más estricto, ¿no? Porque estamos colocando nuestro propio dinero también. Entonces, el número de rodadas no es, comparado con otras plataformas, no es así, wow, ¿cuántas rodadas? Somos la plataforma que más rodadas hicimos, no somos, ¿tá? Mas estamos trabajando conscientes de que el portfolio que a gente está creando para WeStartup
do qual já tivemos inclusive uma saída. A primeira startup que foi investida através da We Startup foi adquirida por uma rede de varejo, então já tivemos um primeiro exit, apesar de a gente ter 4 anos de vida aqui. Desculpa que entrou um som. Aí, então, a gente vai construindo esse portfólio e convida aos investidores a construir esse portfólio junto conosco. Então, o critério de portfólio faz com que nós sejamos esse marketplace. O critério de que a gente também vai investir nessa rodada faz com que a gente seja muito criterioso de que rodada estamos abrindo. E aí, obviamente, em termos de números, é isso. Estamos indo para a 10ª rodada. De 700 ou 1,5 milhão nosso alvo de captação. Hemos captado praticamente quase 5 milhões de reais, tá, através da plataforma. Mais ou menos são esses nossos números. Perfeito. Inclusive a SleepUp, eu tive contato com a Renata Redondo lá em Londres, num evento, né? Depois acabei vendo ela mais vezes, eu estava na London Tech Week, e realmente uma startup diferenciada no mercado de saúde, né? E desejo sucesso para vocês, né? Tanto a Renata quanto vocês, porque para mim mostrou uma startup, realmente uma deep tech na área de saúde, coisa rara no Brasil. Achei muito legal isso que você falou, vocês estão skin the game, né? E parabéns já por já terem nessa jornada, já ter um primeiro exit aí, né? Gente, a gente está chegando perto do final, mas eu queria a última pergunta aqui antes de liberar para despedir, né? Léo, para finalizar então, né? Eu queria saber, eu sou hoje um funcionário para Web3, eu estou super animado com isso, né? Então eu queria saber como que está, né, a tokenização, né? A visão de vocês, se está no roadmap, não está, como você está enxergando a tokenização de ativos, né? Legal. Olha, acho que é um caminho sem volta, viu, Gilberto? Ele traz coisas que são importantes para esse mercado, né? Então, traz registro, né, de histórico de transações, você consegue compilar dados de uma forma mais interessante e também possibilita você distribuir esses ativos de uma forma mais prática, né? Toda vez que você pega um ativo e você tokeniza esse ativo, a forma de distribuir, revender e trazer mais liquidez, eu acho que é uma ferramenta bem interessante. A gente ainda não faz, né, mas é algo que está aqui no nosso roadmap. E é algo também que está sendo pensado pelas autoridades regulatórias. Então, eu vejo de uma forma muito, muito positiva, né? Obviamente que são ativos com lastro, né? O que eu quero dizer com isso? Negócios com potencial, indústrias de alto crescimento, com fundadores e fundadoras capazes de executar esse plano, né? Com os melhores instrumentos jurídicos, e dentro de uma comunidade de valor. Então, o fato de estar tokenizado, né, não tira o lastro. Então, a gente gosta muito de tokenização de ativos com lastro, obviamente, né? Enfim, ativos que de fato representam, que tenham valor, que estejam adicionando valor para aquele produto, para aquele CNPJ, para a sociedade em que ele atua. Muito bom, Léo, muito bom. Gostei muito da explicação, né? Realmente tem uma diferença, né? Porque estão tokenizando um ativo real, né? E como o atual, daqui a um tempo não vai ser mais, mas o presidente do Banco Central, nesse período aí, nesses últimos 6 anos, fala sempre, né? A tokenização, tudo vai ser tokenizado, né? E acho que é muito, muito bom isso. Bom, gostaria de, além de agradecer a vocês, que vocês deixassem aí o seu obrigado, né, por ter cedido o tempo, né, e que vocês deixassem o último recado, se despedindo do público, contar para a gente onde que os founders aqui, os investidores que veem esse vídeo acham vocês, né, como acham, né, então, por favor, fiquem à vontade aí para se despedir. Primeiro Leo ou vou eu? Vou eu, então, Leo. Bom, pessoal, agradeço. Gilberto, obrigado mais uma vez aí por convidarnos para essa conversa aqui contigo nesse webinar. Onde que a gente nos encontra, realmente aparece aqui no nosso fundo de tela, We Startup. Convido todos vocês a visitar nossa plataforma, sejam empreendedores ou sejam investidores. A gente está super aberto, podem nos escrever, podem nos procurar no LinkedIn, mandar aí e-mail de contacto, no LinkedIn também super aberto, Carlos Rubinstein, que é meu LinkedIn, para se conectar comigo. A gente vai estar publicando, como comentei, uma rodada de SleepUp de R$1 milhão, uma empresa realmente que a gente entende que está fazendo uma disrupção muito grande no setor da saúde.
desde o Brasil para o mundo, não? Então, é realmente a oportunidade de, não vou falar que vai ser um unicórnio, mas sim de você investir em uma empresa que já nasceu e está se internacionalizando de fato, e então abre as portas, não? Que um pouco o que estávamos falando no início, Gilberto, abre já as portas desde o início para o investidor participar de um projeto global, resolvendo uma dor real, que é distúrbios, os distúrbios do sono e todos os problemas que eles causam, terapia digital, polisonografía que puede ser feita en casa. Realmente Renata y Paula desenvolvieron una solución a un problema real que atinge 50% de la población mundial, y eso también vale para Brasil. Ya está aprobada por la Anvisa aquí no Brasil, y está aplicando ahí no FDA en los Estados Unidos, en Europa. Eso realmente va a ser una oportunidad de R$2.000, es su aporte inicial mínimo también en esa rodada, entonces con ese dinero se puede participar de un proyecto global. Súper abierto para cualquier contacto que quieran hacer. Después, si você quiser compartilhar aí no final, Gilberto, nosso LinkedIn, o meu LinkedIn, aí está super aí disponível. Plataforma também, só nos escrevem, é fácil nos encontrar. Muito obrigado, viu? Gilberto, obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu, como mensagem final aqui, gostaria de dizer para quem quer investir nesse tipo de ativo que essa é uma atividade muito compensadora, tá? Você fazendo isso com técnica, montando o portfólio, se associando a empresas sérias, né? Com gestores e líderes de rodada sérios. Ao longo do tempo, isso dá retorno. Nós já, num portfólio combinado de investidas aqui entre os sócios da empresa, nós já fizemos mais de 50 investimentos, tivemos várias saídas, eu particularmente tive muitas, né, todas muito compensadoras, e a gente aprende muito durante esse processo. Então, quer fazer parte do desenvolvimento de novos empreendedores que geram emprego, geram renda, que melhoram produtos, né, trazem serviços inovadores dentro da sua comunidade, eu acho que é uma ótima oportunidade de participar. Dá para começar com pouco, para sentir o gosto, para testar, para ver como é que é. A cada rodada a gente conhece gente nova, gente interessante, gente interessada também, o que eu diria que é networking sem precedentes. Então, a cada nova rodada a gente conhece pessoas novas, né? Ou seja, isso trouxe para a gente também muitos contatos, muitos conhecimentos, é algo, além de dar retorno, é algo bastante legal também de se fazer, né? Então, acho que eu deixaria esse recado, e para os empreendedores, né, a gente, quando traz mais pessoas para uma comunidade, como eu disse antes, isso tem muitas vantagens, mas de fato é mais, desde que feito com técnica, com melhores práticas, com governança e uma série de outros benefícios, né? É muito legal participar dessa indústria, é algo que a gente faz com muito carinho, com muito prazer, e a gente aqui tem uma posição bem privilegiada, porque a gente conversa com muitos empreendedores o dia todo, né? E a gente aprende muitas coisas também que não aprenderíamos se não fôssemos investidores. Então eu deixo isso aí como recado final, né, para quem ainda não participa e quer participar dessa indústria de Venture Capital. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vamos deixar nos comentários do vídeo aqui o LinkedIn do Carlos Rubinstein, do Leonardo Silva, mais o da page da Wiz Startup. Agradeço muito não só o tempo que vocês dispuseram, como vocês foram muito didáticos, né? Com certeza vocês deram uma excelente didática essa rodada de vídeos aí que a gente está de crowdfunding também, né, para o ecossistema. Então, só tenho a agradecer, né? E você que está assistindo, você que está ouvindo esse vídeo, né? Só lembrando, né? Não esqueça, né, dos 3 Cs, curtam, comentem, compartilhem. Só assim esse conteúdo vai mais longe, né? E a gente pode chegar, né, em mais pessoas para essa indústria que é a nova economia, né? E olha que hoje nós somos com alguém que tem o pezinho, os 2 pés, hein? Isso é o hospital tradicional tentando migrar para a nova economia. Então eles estão evangelizando duplamente aqui. Então, muito obrigado.